Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para você? Precisamos nos questionar e saber essa resposta em nosso coração. Precisamos ir além de respostas prontas que aprendemos e perguntar para nós mesmos: quem é esse Jesus para mim? É o Jesus que eu busco porque eu preciso, ou é o Jesus que eu procuro seguir e amar todos os dias? É o Jesus que me exorta e que me diz não e eu aceito com amor, porque eu preciso viver amando a Cristo. O evangelho de hoje, em Mateus 16, tem muitos questionamentos. Desde quando Jesus perguntou a Pedro e Pedro respondeu: Tu és Messias, o Filho de Deus vivo. Mas Pedro respondeu sabiamente, com toda a certeza naquele momento, porque foi inspirado por Deus. Por isso, se você ainda não sabe quem é esse teu Jesus, se você ainda não consegue segui-lo porque somos humanos imperfeitos, pede inspiração do Espírito Santo para que você tenha essa certeza no teu coração, para que você caminhe a serviço de Deus e da palavra. Hoje somos convidados a celebrar a figura do apóstolo Pedro, que recebeu a tarefa de Cristo de edificar a igreja do Pai, de ser o pastor do seu rebanho. E Pedro nos exorta dizendo: sede pastores do rebanho de Cristo, sede face da misericórdia de Deus. E para isso precisamos questionar quem é esse Jesus, o que queremos, qual é a nossa convicção e a força da nossa alma. Porque servir a Cristo é servir ao doente, ao necessitado, é sair da nossa zona de conforto e cuidar de quem precisa. E não servir a Cristo de forma particular, individualista. Deus nos convida a sermos fiéis a Ele. Isso é uma tarefa muito difícil para nós pecadores, mas não impossível. Porque Deus não procura pessoas perfeitas. Pedro não foi perfeito. Pedro negou a Jesus e Pedro teve muitos erros. Mas Pedro decidiu, pela graça e a misericórdia de Deus, em ser aquele que ia lutar para servir ao propósito de Deus. Por isso proclamemos a nossa fé. Creio em Jesus Cristo, nosso Senhor. E é no coração de Deus que eu quero morar. É na vontade de Deus que eu quero viver. Assim como Pedro, dando continuidade e ajudando a todos que precisam. Esse evangelho podia resumir tudo o que Deus quer para nós. Servir a Jesus, seguir ao apóstolo Pedro que ele escolheu, hoje representado pelo Papa, ajudar os necessitados e os oprimidos, e ser a face da misericórdia dele. Pensemos quem era o nosso Jesus, pois só conseguimos realizar a tarefa de Deus na medida que nos desprendermos de nós mesmos e nos enchermos da graça de Jesus. À medida que entendamos que ser igreja é ser face da misericórdia de Deus, é ser perdão e não julgamento, é servir a Deus e não a pessoas, é defender aqueles que estão marginalizados da sociedade, é orar, mesmo pelos nossos inimigos. Essa é a igreja de Pedro, essa é a nossa igreja. Hoje em especial te convido a rezar pelo Papa, pelos sacerdotes, por todo o clero, pelos seminaristas, não esquecendo que somente através deles, pelo sim que eles disseram a Deus, é que conseguimos unir o nosso corpo com o corpo de Deus
através da Eucaristia, o pão vivo descido do céu, o presente de Deus para nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.